Acessando os reinos do reino. Del Hungerford. Capítulo 1. A mente vagando. Em meu jardim do coração, debaixo da árvore de salgueiro, Jesus estava sentado no banco, me esperando. Me olhando, ele veio me cumprimentar. Me envolveu em um grande abraço de urso. Eu senti o seu amor fluir para mim. Senti um tipo de onda que veio diretamente das frequências que fluíam dele. Em meu corpo eu estava com uma enfermidade, então eu perguntei a ele: é isso que acontece quando o seu poder de cura flui através das pessoas? Sim, Jesus me respondeu. Quando você descansar, esperar em mim e permitir que a minha frequência, que é leve, mergulhar em você, o seu corpo acabará entrando em alinhamento com a minha frequência. Mais uma vez eu perguntei: estar em você traz para o meu corpo a sua frequência, que é o seu DNA? E Jesus respondeu: quanto mais tempo você gastar na minha presença, com o Pai, o Espírito Santo, mais o seu ser será alterado, restaurado completamente. Isso também acontece através dos pensamentos em sua vida. Lembre-se que os pensamentos, junto com a palavra falada, criam frequências. Esta é uma das razões pela qual você deve tomar os seus pensamentos em cativeiro, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Eu fiquei em silêncio por um momento, enquanto eu refletia sobre como os pensamentos têm frequências. Fiz mais uma pergunta enquanto eu selecionava das muitas perguntas que bombardeavam a minha mente. Como faço para treinar a minha mente para não vaguear tanto enquanto eu estiver o envolvendo no seu reino? Jesus riu comigo por causa de uma imagem de um pensamento errado que flutuou pela minha mente, e então ele disse: o que você deve fazer é treinar a sua mente e limpar as portas. Lembre-se, você teve muitos anos de prática, permitindo que a sua mente fizesse o que ela quisesse. Para mudar isso, você deve continuar a ser diligente na limpeza das suas portas. Ao ouvir isso de Jesus, eu perguntei: isso é parecido com o que eu digo aos meus alunos quando eles estão aprendendo algo novo e eu os corrijo os seus maus hábitos? Então Jesus olha com amor para os meus olhos. Eu senti uma impartição quando os olhos dele perfuraram cada fibra do meu ser. Ele disse: sim, você sempre diz aos seus alunos que tocar o clarinete acontece primeiro na mente e depois fisicamente com o instrumento. O reino dos reinos funciona da mesma forma. Você primeiro envolve o reino com a sua imaginação e em seguida pratica isso no natural, o que você aprendeu. Você vê em primeiro lugar e depois você faz. Então eu continuei com a pergunta: isso faz sentido. Quanto mais eu me concentro no reino dos reinos, em total rendição e trazendo o problema que está no meu coração, quanto mais cedo eu fizer isso, mais rápido vou ter a vitória sobre o problema. É dessa forma que acontece? Antes de ouvir as palavras de Jesus em resposta,
Eu olhei para a copa gigante da árvore de salgueiro que estava nos cobrindo. As folhas e os galhos balançavam com a adoração vinda do trono. Jesus disse: quando você agarrar a minha palavra, mantendo-a em seu coração, você começará a mudar à medida que você se alinhar com as suas ações. Muitas pessoas veem e ouvem as minhas palavras, mas depois não fazem nada mais sobre elas. Quando você falar, você precisa de alguma perseverança e consistência para avançar. Muitos saem, desistem muito cedo e depois perguntam por que as situações em suas vidas não mudam. Eu levei um tempo para processar tudo isso na minha imaginação. Eu vi a porta da mente com uma abertura e fechamento. A porta permitia apenas que as coisas que vinham do meu espírito entrassem pela porta. Eu ri de mim mesma enquanto eu assistia o lixo que vinha da minha alma perto da porta tentando entrar. Então eu disse: se eu entendi corretamente, eu preciso manter longe de mim a questão de uma mente vagando e preciso ser muito diligente para não permitir que a minha mente faça o que ela quer. Minhas portas do espírito controlam a porta da minha mente. Olhando nos meus olhos, Jesus acrescenta: e quando a sua alma finalmente se curvar ao espírito, você terá a divisão da alma e do espírito. Eu entendi mais do que apenas as palavras, quando ele me puxou para mais perto, onde mais uma vez eu senti as vibrações saindo como um fluxo de dentro dele para mim. A lição deste capítulo. Quando eu comecei essa jornada de aprender a funcionar nos reinos do reino, eu tinha tantas perguntas. Eu aprendi que a melhor maneira de encontrar respostas era ir diretamente ao Pai, Jesus e ao Espírito Santo. Sim, eu escutei um monte de ensinamentos, mas muitas vezes esses ensinamentos traziam mais perguntas. Ainda assim, os ensinamentos eram grandes catalisadores que me ajudaram a me envolver em minha própria jornada. Às vezes, eu ouvia mais e mais, e isso se formava uma imagem em minha mente do que poderia parecer aquilo que ouvi. Eu usava isso como um trampolim para minha própria jornada em busca da intimidade. Demorou algum tempo antes que eu pudesse ver mais claro, porque eu tive que exercitar a minha imaginação, que tinha se tornado enquadrada pelos cuidados deste mundo. Antes deste encontro com Jesus, eu tinha acabado de começar a aprender que temos portas em nosso corpo, alma e espírito. Devemos aprender a funcionar e nos mover a partir do nosso espírito e não da alma. As minhas perguntas nesse encontro foram em como a minha mente tinha a tendência de vaguear. Não importava o que eu fizesse, a minha mente tinha uma abertura que, através das portas da alma, permitia o acesso para as distrações. Essas coisas exigiam a minha atenção. Então aprendi que eu tinha que me concentrar em limpar essa área. Você vai notar, enquanto você lê este livro, que eu estou mostrando locais escuros na minha vida. Eu tive que limpá-los, trazendo luz e vida para eles. Você vai experimentar a mesma coisa se o seu objetivo for desenvolver intimidade. Temos que estar dispostos a pegar o nosso lixo e jogar no lixo. Quando nós entramos em mais intimidade com o Pai, caso contrário, nós não seremos capazes de lidar com a glória dele. Vamos ter que parar até que estejamos dispostos a limpar esses locais escuros, que podem ser o que tememos, as palavras e ações dos outros que nos ferem,
o nosso pensamento sujo e assim por diante. Alguns recursos para este capítulo. Os vídeos do Mike Parsons no YouTube estão agrupados de acordo com o assunto em suas listas de reprodução. Verifique a existência do título Gateways, ou Portas do Nosso Espírito, Alma e Corpo. Tem também no blog do Mike Parsons. Ian Clayton tem um livro chamado Gateways da Natureza Trina do Homem, disponíveis em seu site e através da Amazon. Existe também um ensinamento chamado Posso Ver, que nos ajuda a entender como ver no Espírito.